Olá, estamos aqui no capítulo 23, essa é a aula de número 22, a gente está na reta final do curso, com esse tempo muito gostoso que temos passado aqui juntos, né? E hoje a gente começa assim a fechar o assunto, né? A vontade de Deus para a igreja. Né? A gente já estudou sobre Jesus e o relacionamento que ele quer conosco, né? Já falamos sobre a igreja, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, a formação da igreja, o que é a igreja, e falamos sobre o Espírito Santo e a importância fundamental do Espírito Santo na vida da igreja, na existência da igreja, né? Na razão de existir da igreja, né? Que é sermos testemunhas de Jesus. Então, agora a gente vai começar a caminhar um pouco mais para um fechamento desse assunto, né? Falando a vontade de Deus para a igreja. É o título desse capítulo aqui, desta aula de hoje. Tá? Então, eu começo com essa pergunta: o que Deus quer de você que faz parte do corpo de Cristo, que é parte da igreja de Jesus, né? O que Deus espera de você? Qual é a expectativa de Deus para a sua vida? Como é que Ele te dá direção quando você não sabe o caminho, não sabe direito o que fazer? Aonde você busca uma direção, um caminho? Porque no Antigo Testamento, a busca de direção era através da lei, né? Toda a relação de Deus com o homem era: obedeça a lei de Moisés, né? Cumpra todos os mandamentos da lei de Moisés, você será abençoado, os caminhos vão se abrir, né? Não te porei por cauda, mas por cabeça, a enfermidade será repreendida, né? Então era obediência aos mandamentos da lei, né? Então o negócio era o quê? Vou estudar a lei, né? Era uma expectativa, eu vou estudar a lei, se eu dominar a lei e obedecer a lei, vai estar tudo bem comigo, né? Só que isso não foi uma coisa simples, porque o homem não conseguia cumprir a lei. Quando ele ia cumprir a lei, ele esbarrava em outra lei, que era a lei do pecado e da morte, que operava nos membros do seu corpo, né? O apóstolo Paulo relata isso em Romanos 7, né? E depois entra em Romanos 8, dando uma sequência sobre a solução de Deus. Então, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu acabo fazendo, né? Por quê? Porque nos membros do meu corpo atua a lei do pecado e da morte, que me impulsiona para o pecado, que acaba me levando para o erro, para aquilo que Deus não quer que eu faça. Então, essa questão do Antigo Testamento, a obediência à lei, sempre houve uma problemática enorme de que o homem não conseguia. Ele não conseguia fazer a vontade de Deus, ele não conseguia viver na vontade de Deus. Estava sempre tropeçando, caindo, se afastando, sendo rebelde, né? Ao ponto da palavra de Deus citar o quê? Não há um justo sequer. Todos caíram e estão destituídos da glória de Deus, né? Não há quem busque, né? Então não havia essa posição do homem, eu busquei a Deus, né? Na realidade, Deus veio nos buscar e nos chamar para Ele, né? Hoje a gente fala que busca a Deus, mas na realidade nós fomos buscados por Ele, e como Jesus falou, depois que eu ressuscitar, eu atrairei todos a mim. Então nós buscamos porque somos atraídos por Ele, somos chamados por Ele, né? Não é essa coisa do homem foi e achou Deus, não. Deus se mostrou para o homem, está atraindo o homem para Ele, né? Chamando para perto. Tá? Então, a gente vai falar bastante hoje aqui sobre a questão de que na vida da igreja, tá, a vontade de Deus é manifesta através de princípios.
e não de mandamentos, não são ordenanças, mas princípios regem as nossas vidas, né? Os 613 mandamentos da lei de Moisés, tá? Eles são uma referência, mas não é o caminho de obediência a Deus para a vida da igreja. O caminho de obediência a Deus para a vida da igreja é manifesto através de princípios de Deus e através do Espírito Santo. Quem é o nosso guia? Quem é aquele que nos dirige? Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando eu tenho alguma dúvida, tenho algum questionamento, tem situações eu não sei o que fazer da vida, não estou conseguindo resolver, qual é o certo, qual é o errado, né? Onde é que eu busco? Eu busco nos princípios. Eu busco na direção do Espírito Santo. Seja seja a paz, né, do Espírito, o árbitro dos vossos corações, né? Então eu tenho que ter essa paz interior confirmando aquilo que o Espírito Santo está me falando, né? Essa sensibilidade no Espírito. Desde que nós nascemos de novo, nosso Espírito reviveu, existe esse canal de comunhão com o mundo espiritual, com o reino de Deus, com o Senhor Deus. Tá? Então vamos ver essas passagens aqui. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. No verso 25 de Gálatas 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, a vontade de Deus para a vida da igreja hoje não é conhecer profundamente todos os mandamentos da lei de Moisés e poder obedecê-los. A vontade de Deus para a igreja hoje é que a gente ande no Espírito, né? Andai no Espírito. Se você andar no Espírito, você não vai viver satisfazendo os desejos, as concupiscências da carne. Por quê? Porque quando você anda no Espírito, você tem os impulsos do Espírito de Deus, o fruto de Deus se manifestando, né, na tua vida e através da tua vida, né, por essa conexão, aquilo que a gente estudou antes, né? Se você se inclina para a carne, você vai cogitar das coisas da carne. Se você se inclina, se joga a tua vontade, a sua prioridade, a sua preferência, né, para as coisas do Espírito, você vai cogitar das coisas do Espírito, você vai fluir no fruto do Espírito, você vai fluir nos pensamentos de Deus e não nos pensamentos, desejos e concupiscências da carne, tá? Nem nas obras da carne. Em Mateus 22:36, há uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então esse aqui é um princípio fundamental, tá? Jesus está dizendo, olha, não adianta você decorar a lei toda. Você precisa entender o princípio. Qual é o espírito da lei? O espírito da lei, toda a lei e tudo que os profetas ensinaram, né, estão amarrados a estes dois princípios. Amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Então, o princípio da palavra de Deus para a igreja, o princípio da vontade de Deus para a igreja, o fundamento maior está na palavra amor. Deus é amor. Tá? Então, em cima do amor, aqui nós vemos, alguns acham que aqui só falam de dois amores. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Não. Esse texto aqui, que é o princípio de toda a vontade de Deus para nós, ele fala em três amores.
Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, que amor que eu tenho para dar para o próximo? Porque a orientação é ame o próximo como a si mesmo. Se uma pessoa não se ama, ela não gosta de si mesma, ela não curte sua história, não gosta do que ela é, do que ela tem sido, do que ela tem se tornado. Ela não gosta dela. Que amor que ela tem para dar para alguém? Porque o texto é muito claro, amar o próximo como a si mesmo. Tá? Então, o princípio fundamental, ou os princípios fundamentais do Evangelho e de toda a palavra de Deus, eles estão focados em 3 amores. Amar a Deus, acima de tudo, de todo o coração, de toda a alma. Amar a si mesmo, respeitar sua história, curtir aquilo que Deus te deu, aquilo que você é, andar de acordo com o que você já alcançou, né? Este amor por si mesmo. E amar ao próximo, da mesma forma que você consegue se amar. Porque você nunca vai conseguir amar ao próximo se você não amar a si mesmo. Por isso que o texto é muito claro, amar ao próximo como a si mesmo. Se ame, porque Deus te ama. Se perdoe, porque Deus em Cristo te perdoa. Curta a sua vida, a sua história, porque o Senhor está nela. Né? E a gente estudou aqui esses dias que tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que aconteceu na vida de Moisés foi usado, né, na história dele dentro do ministério. Ao aprender sobre guerra, utilização das armas, defesa pessoal, técnicas e estratégias de guerra, ele era o único que sabia. Quando Israel chegou no deserto e ia enfrentar aqueles povos todos ali, quem era o único que conhecia de guerra? Era Moisés. Ele ensinou para o povo. Né? Quem era o único que sabia escrever com clareza? Foi ensinado nas melhores escolas, ou na melhor escola daquele tempo. Os melhores professores do mundo estavam no Egito. A melhor cultura, o melhor desenvolvimento, o nível de informação, Moisés foi educado assim. E o que Deus usou Moisés depois? Para escrever os primeiros livros da Bíblia. Porque até então a vontade de Deus, como é que ela funcionava? Era que a palavra de Deus, aquilo que Deus fez, realizou, fosse ensinado de pai para filho, de boca em boca, dentro de casa. Pai ensina para o filho, que ensina para o neto, que ensina para o bisneto, que ensina para o... e assim em diante. Né? Esse era o modelo de ensino. Tá? Então, quando nós pensamos em nós mesmos, é preciso pensar com a perspectiva bíblica. Perspectiva bíblica qual é? Tudo que Deus usou, né? Ou tudo que nós vivemos de alguma forma, será usado posteriormente, né, nas nossas vidas. Por isso que a gente não tem que jogar fora o que já conquistou, o que já recebeu. A gente desiste de uma faculdade e aborta o conhecimento dali. Não, perde tempo, não sei. Não. Tem algum propósito nesses anos que você ficou estudando esse assunto. Né? Guarda, vai até o final nas coisas que você faz. Né? Guarda esses elementos que Deus vai usar, sempre. Tá? Então, depois temos Gálatas 5, 4 e 5. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então, o que acontece? Quando alguém pega um mandamento da lei e diz que nós temos que cumprir hoje, nós estamos descaindo da graça. E o texto de Paulo é muito forte. Ele diz, se você procura ser justificado pela lei, você está se separando de Cristo.
Então a igreja de Deus, de Jesus Cristo hoje, que quer se transformar numa sinagoga do passado, e começa a dizer, olha, melhor você fazer a circuncisão. Tá? Vamos circuncidar os nossos membros, porque esse é um mandamento eterno de Deus. Vamos fazer a circuncisão. Olha, nós precisamos guardar o sábado, do jeitinho que está escrito na Bíblia. Tá? Então, eu estou me colocando diante de um mandamento e dizendo que ele tem que ser obedecido desta forma. Tá? Quando eu faço isso, quando eu começo a tentar me justificar pela lei e dizer que essas coisas têm que ser feitas e que é assim que funciona, eu descaí da graça. Tá? Vejam as atitudes de Jesus, o povo lá brigando pelo sábado. E Jesus falou, olha, o sábado foi feito para o Senhor, e não o Senhor para o sábado. Né? Vocês deixam de fazer o bem no sábado para alguém? Né? Se uma vaca de vocês cai, se atola num buraco no sábado, vocês vão lá e tiram. Estão aqui me recriminando porque eu estou curando no sábado? Né? Eu sou o Senhor do sábado. Então, você vê Jesus derrubando uma série de tradições e uma série de legalismos, né, que o povo vivia, e isso estava atrapalhando, estava confundindo. E o texto é muito pesado. Se você quiser viver na lei, você se separou de Cristo e caiu da graça. Você não está mais na graça. Sem graça não tem salvação. Sem graça não tem vida no Espírito. Sem graça não tem o sangue de Jesus, porque eu estou me justificando de outra forma. E aqui ele está dizendo, olha, é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé. Aguardamos o quê? A justiça que é a nossa esperança, a justiça que vem do sangue de Jesus, né? É aquilo que o autor de Hebreus fala, tende toda a intrepidez ou toda a ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Né? Então, esse é o caminho. Tá? O caminho não é o legalismo, o caminho não é ficar impondo leis, Gente, a igreja de Jesus é regida por princípios. E esses 3 amores é o triângulo básico do princípio. Você vê que as coisas de Deus são todas em 3, né? O homem é corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O tempo é passado, presente e futuro. Né? O espaço é primeira, segunda e terceira dimensão, X, Y e Z. Né? Quarta dimensão é uma hipótese humana, né? Não é algo concreto do mundo em 3D que nós vivemos. Né? E por aí vai, né? A matéria, né? Prótons, nêutrons e elétrons, né? Ou podemos falar de estados, né? Sólido, líquido e gasoso, mas por aí vai, né? As coisas do Deus triuno, ele deixa a sua marca. E aqui são os 3 amores: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo, muitas vezes, ela é necessária que a gente tenha essa libertação da condenação da lei e das ordenanças da lei. Eu preciso dessa libertação, porque senão eu me condeno. Senão eu não consigo me amar, porque eu sou infrator da lei. Então eu preciso ter essa libertação, não é esse o caminho, tá? A gente vai estudar ainda hoje aqui, né? Eu vou dar só uma antecipada aqui no assunto, é que o quê? Quando você é criança, né? Como é que teus pais te ensinaram? Como é que eles te treinaram? Como é que você ensinou teus filhos? Isso não pode, aquilo pode. Você terminou de comer, tem que escovar o dente. Ah, eu quero comer aqui na televisão e fazer aquela sujeira toda. Né? Não, você tem que comer na mesa. Né?
você tem que tomar banho. Tudo é em cima de leis e ordenanças, né? Você passa a norma, isso tem que ser feito. É assim que se faz isso, tá? Você prefere fazer isso agora ou daqui a meia hora? Né? Mas você deu a opção, né? Pelo menos a criança vai ter que escolher, porque a criança ela não consegue ser regida por princípios. Tá? Ela não aprende, ela vai ficar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque ela é criança ainda, né? Então ela vai ter essa atitude. Então a criança ela é regida em cima de normas, de regras, de ordenanças. E Deus, querendo mostrar para Israel qual era o caminho, aquele povo que saiu do deserto, saiu do Egito e ficou no deserto, o que ele tinha que fazer? Ele mandou uma lei cheia de ordenanças para tentar mostrar quem era ele, como a santidade é importante, né? Porque os princípios não funcionariam para um povo extremamente infantil espiritualmente. Tá? Por isso que depois o apóstolo Paulo, falando sobre a lei, ele diz que a lei foi um aio, um tutor para nos conduzir até a Cristo. Então, no tempo que éramos crianças, né, estávamos com a lei. Depois, quando chegou a época da maioridade, acabou esse tempo e nós entramos exatamente nos princípios, né, numa vida de princípios, uma vida de direção e mover do Espírito Santo. Agora é uma outra realidade, é o tempo de se tornar adulto, tá? E aí vem o outro lado da história, em Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então o apóstolo Paulo está dando o outro lado da moeda, né? Por um lado, você não pode ser legalista. Por outro lado, você não pode abusar da liberdade para se entregar à carne. Nosso chamado continua sendo para a santificação. Nosso chamado continua sendo para viver o amor de Deus, buscar a imagem de Jesus, né? Não como uma lei, mas como um princípio de vida, como um caminho a ser seguido. Então a vontade de Deus ela está entre esses dois extremos. De um lado, o legalismo, de outro lado, o abuso da liberdade. A verdadeira liberdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Se conheceres o Filho, verdadeiramente sereis livres. Então, esta liberdade, tá? Ela está entre dois caminhos. O caminho do legalismo, tá? de o apego à lei, continuar usando da lei, né? É aquele evangelho de cobrança, você tem que fazer isso, você precisa estar, nós devemos fazer assim, nós precisamos, nós temos, e vai cobrando, é uma manipulação legalista da igreja, uma forma de condução de pessoas, né? É deixar ela na dívida. E aí você dá dura, deixa a pessoa na dívida, só que não é esse o modelo bíblico. Não é esse o modelo bíblico. O Espírito Santo não trabalha com possessão. Se esse fosse o modelo bíblico, ele trabalharia com possessão. Então nós colocamos medo na igreja e não temor. Colocamos medo, forçando a igreja a uma obediência legalista, tá? E não por amor a Deus, acima de todas as coisas. Tá? É uma obediência pela lei. Tá? Isso é muito delicado. Uma obediência pela lei ela é feita através do medo. Medo da punição, porque a lei de Moisés apresentava a punição para a desobediência. Então é uma obediência por medo, uma obediência por lei. Não é uma obediência por disciplina. Disciplina que eu digo eu estou me disciplinando a fazer algo que eu me proponho a fazer. Então eu vou me aplicar nessa direção, essa é diferente. Tá? E o outro lado é o quê?
é o lado da libertinagem. Tá? Eu posso pender para o legalismo ou pender para a libertinagem. Só que o caminho verdadeiro da liberdade, ele não pode descambar nem para um lado nem para o outro. A libertinagem é um abuso da graça de Deus. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não, eu sei que está errado, mas Deus é bom, Deus é amoroso e tal. Né? E taca ali de fazer besteira, de se entregar à carne, de fazer. Então esse texto fala, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Está aí de novo o princípio fundamental. O amor trino. O amor trino é o amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo, né? Não usem da carne. Toda a lei se resume num só mandamento. Verso 14. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então Paulo está dando de novo aqui um princípio. Olha, não é o legalismo, não é a libertinagem. O princípio é o amor. Toda a lei se resume nisso. Se você estiver amando o próximo como a si mesmo, você vai cumprir a lei. Porque ela se resume nisso. E aí ele completa, tem um verso 15, eu não coloquei aqui, sai um pouquinho do foco, mas o verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, ou vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então está aqui a vontade de Deus para a igreja. A igreja é dirigida por princípios. A igreja é dirigida pelo Espírito. Esse mover do Espírito de dentro para fora. Tá? E nós nos inclinando para ele, para podermos fluir nas coisas do Espírito. Tá? Então vamos ver um pouquinho aqui os desvios que acabam acontecendo dessa vontade fundamental de Deus para a igreja. Né? A gente aprende desde pequeno essa mentalidade do culto de domingo, ou de sábado, quem prefere o sábado, fique à vontade, né? Mas o culto de uma vez por semana, ou do sétimo dia da semana, descansou no sétimo, tá? Seja ele sábado ou domingo, né? Ele descansou no último dia. E aí nós prestamos culto no domingo. Nós nos tornamos crentes domingueiros. Eu sou cristão, eu vou à igreja todos os domingos. E a gente começa a classificar o cristianismo por fazer parte da igreja, por estar indo à igreja nos domingos. Então, durante a semana eu vivo a minha vida. E no domingo eu vivo a igreja. Durante a semana eu vivo o mundo real, das lutas do dia a dia. No domingo eu estou na igreja buscando o Senhor e obedecendo a Ele. Porque esse é o dia de prestar culto ao Senhor. Né? Não foi à toa que o autor de Hebreus disse, olha, o sábado é o descanso do Senhor. O sábado é entrar no descanso. E vocês são convidados a entrar no descanso. Não no sábado ou no domingo. Entrar no descanso de Deus segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana. Esse é o chamado para a igreja. É estar neste descanso do Senhor todos os dias. Nós entramos nele. Por isso que o texto fala, olha, se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Ele vai trazendo para o detalhe, não é para ficar ali, não, genericamente eu vivo no Espírito, né? Mas não, então vem para o detalhe, ande no Espírito. Ande, aproveite esse fluir do Espírito, né? Deus quer ter comunhão contigo o tempo inteiro, Ele não está dentro de você para você viver o domingo com Ele.
Ele está dentro de você para que haja vida em abundância, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para que você seja uma testemunha de Jesus todos os dias da sua vida, das nossas vidas. Atos 1:8 fala, e sermeis testemunhas. Então, o novo nascimento com o Espírito Santo vindo habitar dentro de nós e a unção sobre, né, o batismo no Espírito Santo, são atos de Deus nas nossas vidas para que a gente viva o tempo inteiro. É uma nova vida, o tempo inteiro. É uma mudança de perspectiva. A gente rapidamente é conduzida a um cristianismo de final de semana, um cristianismo de domingo. Um cristianismo de curtir. Às vezes não. Quando a igreja quer colocar 2 cultos no domingo, ou 3 cultos no domingo, e quer convencer os obreiros a estarem em mais de um culto, ou coisa assim, muitas vezes é uma novela. Não, porque eu não quero, não dá, eu tenho minha vida, eu quero não sei o quê. Quer dizer, não está. Ele não está naquela perspectiva, né, de viver a vida cristã. Às vezes tem igreja que o culto de domingo enche e durante a semana os cultos são desertos. Quase ninguém vai. Por quê? Porque é uma igreja de domingo. Nós não podemos incorrer neste erro. Ah, mas é muito longe, eu estou sem dinheiro, o combustível não está dando. Amém, vai de vez em quando, vai uma vez por mês, vai semana sim, semana não, né? Vá numa célula perto da sua casa, se é que a sua igreja tem células, ou grupos de vida, ou como alguns ainda chamam, koinonias, né? Vá num grupo familiar, durante a semana se alimente, se permita ser usado. Pense o tempo inteiro nessa perspectiva. Quem que eu posso evangelizar e levar para a igreja? Quais são as pessoas? E nessa sua vida de oração, comece a orar. Senhor, me mostra. Me mostra pessoas que eu devo estar orando, que o Senhor preparou de antemão para que elas passem pela minha vida e eu possa abençoá-las. Porque o Senhor não me deixou aqui na inutilidade. Eu que não estou enxergando a minha utilidade e nem entendendo o meu chamado. Então você começa, às vezes dentro da igreja, há pessoas que Deus quer que você ministre, elas estão bem perdidas lá dentro. As igrejas muitas vezes são grandes, pastores tomam conta de um monte de gente. E você? Qual é a sua participação nessa história toda? Né? E aí comece a orar. E algumas pessoas você vai chamar para perto, vai começar a orar com ela. Vai começar a envolver ela numa célula, vamos juntos lá, vamos participar disso daqui, e assim Deus vai te usando, e assim a igreja vai sendo fortalecida, e assim o evangelho vai sendo espalhado para as outras pessoas, né? Vai alcançando mais vidas. Veja, tudo aquilo que me impede, que me atrapalha de ser uma testemunha de Jesus, tá? Passa a ser o Senhor das nossas vidas. Uma questão de temperamento, uma questão de ansiedade, você vive tão preocupado com as suas coisas, com o seu mundo, que você não consegue olhar para fora, né? Está tão ansioso, tão ansiosa, que não olha para fora, não olha para o outro. E por que toda essa ansiedade? Longe de vós, como é que é o texto? Eu fico lendo 2, 3 traduções, depois às vezes é melhor só uma, né? Longe de vós, não, essa é toda a gritaria. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, em tudo fazeis conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, através da oração, da súplica, das petições, né? Vai lá e coloca diante de Deus. Quer dizer, qual é o caminho de matar a ansiedade? É orar um pouco mais e não ter vergonha de pedir. Quem não ama a si mesmo não consegue fazer muitos pedidos para Deus.
Ah, não, Deus deve estar ocupado com outras coisas, não vou ficar apurrinhando a paciência dele com esses meus pedidos tolos e egoístas, né? Mas você está tão focado nessas coisas que você fica ansioso. A ansiedade te domina. Então, isso não está na vontade de Deus. Gente, lutas fazem parte do Evangelho. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lutas fazem parte. É preciso entender o que faz parte do jogo na nossa vida, né? As lutas fazem parte. Não é que você nunca mais vai ter lutas, nem dificuldades, tribulações. Não, lutas fazem parte. Disciplinas fazem parte. O que não faz parte? Ansiedade. Medo. Essas coisas não fazem parte. Aonde está na Bíblia que não fazem parte? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Preocupações com as contas, com isso, com a saúde, com problema daqui, problema de lá, né? Não fazem parte. Os problemas fazem parte, as preocupações ou pré-ocupações, você está se ocupando antes da hora, não faz parte. Planejamento, sim, mas pré-ocupação, não. Tá? Então, esse negócio de ficar preocupado, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, planeja alguma coisa, uma estratégia, ora e faz, ok. Agora, as sementes foram lançadas, né? Espera uma bênção de Deus, mas não fica preocupado, né? Isso que o Jesus falou, né? Não andeis preocupados com o que haverão de beber, de comer, de se vestir, né? São textos muito claros na Bíblia. Então, lutas fazem parte, disciplina faz parte, tá? Tribulações fazem parte, ansiedade não faz parte, preocupações não fazem parte, né, da nossa vida, e o medo não faz parte, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E verdadeiro amor está dentro do princípio fundamental da vida da igreja, né? Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Tá? Em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus se oferecendo e se descrevendo, tá? E quando nós evangelizamos alguém, esse é o Senhor que nós conhecemos. Olha, vem para a igreja. Mas aqui na igreja você tem que saber que você vai ter que renunciar a tudo. Você vai ter que abrir mão de tudo. Você vai ter que... E o cara lá que apresenta o Senhor para as vidas, não pode ser essa apresentação de... Olha, você vai ter que abrir mão de tudo. Você não pode fazer mais nada. Tá? Não, gente, estamos entrando num legalismo, estamos entrando num Deus de possessão, né, que não é bem assim que as coisas funcionam. A apresentação de Jesus para os novos, para aqueles que não conhecem, tá? E depois disso não é uma armadilha, que depois você, não, vem que eu sou bonzinho, tá? Depois ele pega o chicote, me dá tudo aqui que passa. Não é assim. Tá? Não é assim que a coisa funciona. É que nós estamos vendo um Deus errado, um Deus que não é o Deus da Bíblia. E passamos ele para frente, né? Com legalismo, com cobranças, com medo, né? Colocando a pessoa sempre em dívida, né? E Jesus disse, olha, eu paguei toda a dívida. Vocês podem vir para mim. Por quê? Porque eu vou lhes dar descanso. Vocês estão cansados, sobrecarregados. Eu não vou lhes jogar mais cargas. Eu vou lhes dar descanso. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E aí ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que quando para nós esse jugo está duro,
está machucando, e este fardo está pesado, porque talvez eu esteja entendendo coisas erradas do Senhor e da sua palavra, o que eu transmito para o outro? Aquilo que eu vejo de Deus. Então eu vejo um Deus que está me cobrando isso, aquilo, e eu estou em dívida com Ele, e eu estou sempre em dívida. E eu me esqueço que a dívida já foi paga. Então eu cobro dos outros da mesma forma que eu me sinto cobrado. Eu descrevo um Deus duro, carrasco, zangado, que está sempre me vendo nos meus erros, nas minhas falhas, tá? E me cobrando. E eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. Porque, sabe, esse é um Deus que afasta. E não é o Jesus que se apresenta na palavra, né? Ele diz o quê? O meu jugo é suave. Tá? O que é o jugo? Bota na página 128, você vai ver as duas vaquinhas ali, ou os dois bois, né? Com um jugo em cima deles. Para que era esse jugo? É porque muitas vezes você tem um caso de um boi novo e um boi velho, e você bota os dois andando juntos. O novo, ele está meio afoito e tal, ele vai se desvia do caminho, vai para cá, não sabe direito como é que funciona. Tá? Então o boi velho, ele mantém o boi novo no caminho, não deixa ele ficar se dispersando, ele mantém ele firme lá. Tá? E o boi novo, ele não deixa o boi velho se acomodar, ele vai estar sempre puxando uma carga, porque ele tem mais força, ele tem mais... Né? Então, o que Jesus está falando? Olha, o meu jugo, qual é o meu jugo? Você imagina que o Senhor é um desses bois e você é o outro. E ele está dizendo, o meu jugo é suave. Ele não vai te machucar, ele não vai te... Entendeu? Você vai andar comigo. Eu vou te levar pelos caminhos que eu vou te dirigir. Né? Eu sou o bom pastor. E a ovelha anda pelo caminho que o pastor vai traçando, vai delineando. Tá? Então nós somos chamados a andar com ele, tá? Mas o jugo dele é suave. Pode vir, é suave, eu não vou te ferir. Né? Depois, na sequência, ele diz assim, e o meu fardo é leve. Existe um fardo? Existe. Só que ele está dizendo que esse fardo é leve. Fardo pesado era para o povo que estava debaixo da lei. Mas Jesus veio, nos libertou da lei e falou, agora vem comigo. Porque o meu jugo é suave. Andar comigo não é uma coisa que vai te trazer dor, vai te trazer, né, nas costas, esse negócio. Não, o meu jugo é suave. Mas é um jugo, eu vou te guiar. E o meu fardo, existe o fardo, mas ele é leve, ele não é um fardo como aqueles que estavam debaixo da lei, que eles não conseguiam suportar. Né? Não, meu fardo é leve, chega junto, chega mais, gente. Ok. Diante dessa apresentação, né, vamos lá para ver para onde o Senhor vai nos conduzir com esse jugo. O que a Bíblia fala mais sobre isso? Salmo 23, 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Né? Então, para onde esse jugo vai me levar? Esse jugo vai me levar para verdes pastagens. Vai me levar para águas tranquilas. Vai me restaurar o vigor, a minha força para viver. Então, com vigor restaurado, eu vou encarar a luta. Com vigor restaurado, eu vou pegar o fardo e botar nas costas, e vou à luta. Vou viver um chamado que tem para a minha vida. Tá? João 10, 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Tá? Então, para onde o Senhor nos conduz? Para verdes pastos. Antigo Testamento, Novo Testamento, essa é a condução do Senhor.
Aqui nessa sequência de parágrafos, eu já falei um pouco sobre eles, né? Que a gente, a criança é ensinada e dirigida por regras, por leis. Quando fica adulta, passa a ser guiada por princípios, né? A gente falou lá atrás, a criança tem que dar ordens e faz isso, faz aquilo, que ele não vai fazer. Vai, mas de novo, por quê? Mas por quê? Mas por quê? A fase do porquê é terrível, né? E você acabou de falar, ele está fazendo errado de novo. Mas você está ensinando o caminho através de ordenanças, através do que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, né? A criança nessa idade, principalmente até uns 7 anos, ela está aprendendo a se socializar. Porque quando ela nasce, para ela, o mundo é para ela. Ela só tem o tal do id, né? São os meus desejos, eu quero agora. É o rei. E ela vê os pais sempre se mobilizando para servi-la. Então ela pensa que o mundo é para ela. Ela é um rei. Os pais existem para satisfazer as necessidades dela. Mas aos poucos a criança começa a ter que se socializar. E socializar é saber que existe o outro. É saber que existem direitos do outro, não somente teu. Não é só você que tem desejos. E seus desejos, às vezes, não podem conflitar com os direitos do outro e tal. Então, é uma fase de socialização, da pessoa poder viver em comunidade, né? Viver em família, viver em sociedade. Tá? E a criança, ela tem essa dificuldade. Só que quando ela vai ficando adulta, você vai entrando na fase do... Né? Inclusive, a Bíblia, de fato, ela nos ensina a usar a vara na criança. Tá? Não pode bater, tem uma sociedade que não pode bater, e monstros têm sido criados por aí. Né? Crianças sem limites, sem coisas, às vezes tem pessoas que acabam ficando irritadas no entorno dessas crianças. Né? Eu vi um casal uma vez num avião que as crianças estavam infernizando o avião inteiro, eles faziam uma balbúrdia. A aeromoça já tinha chamado a atenção 2, 3 vezes, e eles deixavam a criança fazer tudo. Até um cara que perdeu a paciência e falou para ele: pô, que espécie de pais vocês são? Deu uma bronca nos dois. Né? E eu vou usar a expressão que ele usou: você é um pai bundão, porque o seu filho está incomodando todo mundo aqui nesse avião, mais aqueles que estão nas proximidades, e vocês não fazem nada. E vocês acham que essa educação está certa. Você está criando um monstro que não entende que o meu direito é de poder sentar aqui em paz, sem criança correndo, jogando coisa e caindo para lá e para cá e gritando alto. Vocês não estão sabendo educar seus filhos. Deu-lhes uma bronca, né? E eles quiseram contrapor a visão e tal, e aí outro entrou na conversa. Foi um negócio humilhante. Falar: vocês podem ter a educação que vocês quiserem. Aqui vocês têm que botar ordem nos seus filhos. Né? Vocês não podem deixar eles fazerem essa balbúrdia que vocês deixam fazer na sua casa. Tem que ter ordem aqui. Então a criança, ela precisa de disciplina, ela precisa não apenas de conversa, né? Ela precisa de regras, de disciplina, de correção. Só que chega uma hora, né, a Bíblia só fala de vara para a criança. E tem uma fase em que ela deixa de ser criança até ela se tornar adulto, que é a adolescência, que alguns chamam de aborrecência. Essa fase, em algum momento, logo no início dela, esse negócio de usar a vara, de disciplina, de correção desse tipo, né, de bater no bumbum, ela precisa acabar. É um momento que ela tem que ser encerrada. E a conversa tem que crescer de volume. E a disciplina diminuir de volume. Tá? Por quê? Porque ela está se tornando adulta. E a pessoa adulta não pode ser regida por regrinhas, ela precisa ser regida por princípios de vida, princípios de convivência, princípios de espaço, de tolerância, né? de amor, de relacionamento, são princípios. O adulto não pode ser uma regrinha, ele vai com princípios. Essa é a transferência da fase infantil para a fase adulta.
Tá? Então, os pais que estão batendo nos filhos ainda com 15, 16 anos, vocês têm um risco de perder seus filhos, porque está fora do tempo. Está chegando uma época que é o teu exemplo, são os princípios que você está ensinando, que você está passando, né? Ensina desde cedo ao filho o caminho que ele deve seguir e ele não te envergonhará, né, quando for adulto. Então, essa é a distinção da vontade de Deus para a igreja. Não é mais em cima de ordenanças e regrinhas e tal. É em cima de princípios, em cima de um mover do Espírito que nos habilita, nos capacita, nos torna competentes para vivermos esses princípios. Então, aqui embaixo, grifado, né? Para a época da igreja, a vontade de Deus está escrita claramente nas epístolas do Novo Testamento, de Romanos até Judas. Tá? Jesus foi o modelo nos evangelhos, ele é um modelo, é a referência maior. Mas quando vai entrar agora em detalhes depois, tá? Para a vontade da igreja, o que é para a igreja viver, quais são as orientações, elas estão claramente explícitas nas cartas, nas epístolas dos apóstolos. Ali está a doutrina dos apóstolos e vai até as 7 cartas do Apocalipse. Nesse ambiente estão mais claramente descritas a vontade de Deus para nossas vidas hoje como Igreja de Jesus. Tá? É o mais fundamental, mais detalhado, é o mais claramente descrito, né? A orientação de Deus para as nossas vidas. Tá? Em Romanos 15:4 está escrito assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tá? Então, os exemplos do Antigo Testamento, os modelos, a história dos grandes homens de Deus, a história dos profetas, né? Tudo isso está escrito, foi para nos ensinar. E nos dar o quê? Esperança, através da Escritura, né? Por meio do quê? Da perseverança e da coragem, ousadia, o bom ânimo procedente das Escrituras. Vimos atitudes de homens de Deus que foram firmes, foram fiéis, perseveraram, tá? Seguraram a onda e foi uma bênção, né? Foi efetivamente uma bênção. Tá? Então, o Antigo Testamento ele tem essa importância fundamental para nós. Não é que não abandona o Antigo Testamento. Não, ali Deus mostra como ele trata com o homem de Deus, como é que é o relacionamento. Tá? Mas o detalhamento mais profundo, mais claro, mais objetivo para a vida do homem de Deus, da Igreja de Jesus Cristo, está nas epístolas. Tá? E sempre Deus se revela em cima dessas 3 áreas, página 129, área do governo, da palavra e da adoração. Né? O povo adorava, né, até a vinda de Jesus, adorava a Deus através das festas judaicas. Não há nenhuma orientação que a igreja deva cumprir as festas que foram instituídas na lei de Moisés. Tá? Não tem nenhuma orientação, olha, para fazer isso. Não tem esse... Então a igreja começa a dizer que a gente tem que fazer as festas, porque tem que isso e tal. Ela está descaindo da graça. Eu gostaria de fazer a festa porque ela tem um significado da redenção e tal. Vamos fazer uma festa? Vamos. Não há problema nenhum. A gente tem que fazer a festa porque é um mandamento de Deus. Caiu da graça. Se separou de Cristo. Não está entendendo mais nada. Tá? Então, muito cuidado com esses detalhes que, às vezes, inocentemente, mas assim, muito na mão do inimigo, às vezes um líder começa a ser seduzido por essas coisas e vai embora. Ele acha bonito, acha legal, acha que vai edificar, faça. Agora, não diga que tem que ser feito. Não diga que quem não participar está debaixo de maldição. Não diga essas coisas.
Ok, vamos agora aqui na a graça, a única maneira de cumprir a vontade de Deus é através da graça, tá? Então, essa numeração aqui não tem sentido, eu me esqueci de tirar aqui, mas não tem problema. A graça de Deus é poder de vida. A graça de Deus não é uma bênção sobre nós, não é uma influência de Deus sobre nós. A graça de Deus sobre nós é um atributo de Deus que nos reveste. Ser revestido da graça de Deus. Por que esse nome? Porque é o atributo pelo qual Deus se relaciona com uma raça pecaminosa. É esse atributo que permite Deus vir até mim e me capacitar. Se eu não tiver a graça de Deus sobre mim, não vou andar na vida cristã que Deus quer para mim. Eu só consigo viver a vontade de Deus através da sua graça. Se for pela minha competência, pela minha capacitação, tá? Eu estou entrando no ambiente da glória humana, no ambiente da capacitação humana, tá? Mas não, o que a Bíblia nos apresenta é que a gente só consegue viver pela graça. O que é a graça? É algo que eu não mereço. Ah, mas eu tenho sido um servo fiel, ao contrário da maioria, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, quando Paulo quis falar alguma coisa parecida, ele disse assim: a graça de Deus tem sido mais eficiente em mim do que na vida de alguns outros apóstolos. Ele estava se comparando com os apóstolos. Ele não disse que ele foi mais isso, mais aquilo. Ele falou que a graça de Deus estava sendo mais eficiente nele do que nos outros apóstolos, mas não era porque ele merecia. E esse é um conceito muito importante, tá? Porque senão você começa a dizer, não, olha, mas eu sou batizado no Espírito Santo porque eu fui atrás, eu busquei, eu fiz 7 passos para ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas, eu cumpri, eu fiz jejum, eu fiz aquilo e tal, eu mereci. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada do que Jesus fez na sua vida. Você está confundindo os caminhos. É pela graça, gente. Recebemos o Espírito pela graça. O Espírito sobre nós é pela graça. Os dons em nós é pela graça. O fruto do Espírito se revelando dentro de nós e através de nós é pela graça. Não é por merecimento, é por graça. É um favor imerecido, eu não mereço, mas eu recebo. E por que eu recebo? Porque eu creio no projeto de Deus. Eu creio na solução de Deus para a minha vida. Eu creio no sangue de Jesus Cristo. Eu creio que Deus me amou de tal maneira que mandou o seu Filho para me alcançar. Eu creio que o ato de Jesus de morrer no meu lugar, abriu caminho para que o Espírito Santo viesse habitar dentro de mim, abriu caminho para que eu pudesse ser chamado de um servo de Deus, um homem de Deus, um amigo de Deus, um filho de Deus. Não é por merecimento, é por graça. 2 Coríntios, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida de Deus foi por causa da vinda de Jesus. Tá? 2 Coríntios 12:9, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Em outra tradução, minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha que texto maravilhoso, né? O que Paulo está dizendo com isso? Gente, não é pelo merecimento, não é pela competência humana. Se fosse, tinha glória por homem. Mas a glória é de Deus. E por que a glória é de Deus? Porque é um favor imerecido que Deus está manifestando em nós e nos chamando para sermos semelhantes a Ele. E Ele nos dá toda a condição e a munição para que a gente se aproxime dele e para que a gente se pareça com ele. Não é por merecimento.
Qual é a obra que você faz? É a única obra que você faz para receber essas coisas. A obra que você faz é a obra da fé. Eu criei. Eu criei. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? É obra da fé, né? Um jovem perguntou para Jesus, quais são as obras de Deus para que a gente faça, né? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi por ele enviado. Essa é a obra de Deus. É aí que começa. Creia, né? É a fé. Essa é a única obra que a gente faz. Se você tem algum merecimento por receber alguma coisa, é por crer no Senhor. E não confiar em você mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Hebreus 4,16. Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. O trono da graça. A gente deve se aproximar do trono da graça. Graça é o quê? Quero receber coisas que eu não tenho direito. Que eu ganhei direito só através de Jesus, e não pelo meu merecimento. Então eu me aproximo do trono da graça. Como? Com toda a confiança. Fé. Essa é a obra. Fé. Confia nele. Confia no que ele diz. Confia no que a palavra diz sobre ele. Confia no plano de salvação dele. Confia no plano de santificação que ele tem para mim e para você. Confia. Creia. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Tá? Então veja como é que a coisa funciona. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, quando eu reconheço que eu não tenho merecimento, o que está acontecendo? Né? O poder de Deus está se aperfeiçoando. Aonde? Em que ambiente? Em que espaço? Na minha fraqueza. Por isso que também está escrito, né? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede sobremaneira por nós através de gemidos inexprimíveis. E o Espírito intercede segundo a vontade do Pai, porque ele sonda as coisas do Pai. Então, exatamente nesse sentido, queridos, essa manifestação do poder de Deus é em cima das nossas fraquezas, é em cima de dizer, Senhor, eu tenho essa limitação mesmo. Tá? Não é passar o resto da tua vida dizendo eu sou um lixo, eu sou uma lata de lixo, eu sou uma porcaria, eu sou não sei o quê. Gente, chega uma hora que vira uma ofensa para Deus. Eu fico pensando, Deus ouvindo a gente falar umas asneiras dessas, né? E pensando assim, puxa vida, eu, Jesus, morri por ele, derramei aquele sangue, providenciei a redenção dele, o Espírito Santo está dentro dele, já há mais de 10 anos, manifestando a minha presença na vida deles, transformando eles, e eles viram para as pessoas e dizem para si mesmo, para mim, e dizem, eu sou um lixo, eu sou uma porcaria, eu sou não sei o quê. Não. Eu sou um servo de Deus, redimido pelo sangue de Jesus, nascido de novo, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou um templo do Espírito Santo, tenho sido alimentado pela sua palavra há muitos anos e essa palavra tem me transformado, né? E eu continuo sendo um homem tão dependente de Deus quando eu era desde o primeiro dia que o conheci. Continuo dependendo totalmente dele. Talvez hoje muito mais consciente disso do que no passado.
mas eu não sou mais um lixo. Eu não sou mais um cara que não tem jeito, que não tem. Deus está dando jeito na minha vida. Eu já não sou aquele homem de 10 anos atrás. Então tem coisas, tem formas de expressão que a gente, sabe, andai de acordo com aquilo que já tem alcançado. Você está num processo. Você entrou no processo, você está nesse processo. Não se julgue como antes do processo. Eu já tive casos de pessoas que eu vi orando, não, porque eu sou uma pessoa horrível, sou um pecador, sujo, imundo, nojento e tal. Beleza, eu ouvi a oração e tal. Passou um tempinho, eu fui falar com essa pessoa. Puxa vida, eu fiquei preocupado com você, né? Mas por que e tal? Não, porque você é um pecador imundo, sujo, nojento, que não tem jeito, que só faz o mal. Eu? Que isso? Era uma mulher, né? Ela falou, sou uma mulher de Deus, uma mulher de oração, não sei o que, tá. Então ore de acordo com a verdade do que você pensa sobre você. Para de fazer essas orações chamativas e autodepreciativas, porque elas não são reais e não estão agradando a Deus e nem fazendo com que Deus veja a sua humildade. Isso é uma falsa humildade. Isso daí, e além disso, não é uma verdade. Você não é mais aquela pessoa desprezível. Você tem sido transformada. Muita coisa mudou na tua vida. Então fala a verdade quando estiver em oração e orando principalmente em voz alta na presença dos outros. Quer mostrar humildade? Fale. Mostre a humildade, mas não com mentiras, não com coisas utópicas, mas sim com realidade. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês têm a mente dividida, purifiquem o coração. Qual é o fundamental aqui, queridos? Na nossa luta contra o pecado, Deus se opõe aos orgulhosos. Todo aquele que diz que não tem pecado mente e faz de Deus um mentiroso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, um dos princípios para que o fluir de Deus se manifeste através de nós, tá? Paulo apresenta-nos um caminho, ele não diz que é o único caminho, mas um caminho melhor, o mais interessante, o caminho do amor, né? Para que os dons cresçam, o melhor caminho para buscar os dons é do amor. Você ama pessoas, vão se manifestando. Você quer edificar pessoas, você quer servir, os dons vão se manifestando através da tua vida, né? Então esse é um caminho. Mas aqui ele fala de um outro caminho para que o poder de Deus se manifeste em nós e através de nós. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quem reconhece fraqueza é o humilde. O orgulhoso não assume a fraqueza. O orgulhoso não pede perdão, o orgulhoso não se arrepende, o orgulhoso fica lá naquela posição dura. Então, está até um pouco errado eu falar o orgulhoso, porque todos nós podemos passar por momentos de orgulho, momentos de soberba, momentos de dureza de coração. E aí o que acontece? O poder de Deus vai fluir em nós e através de nós? Não. Porque como é que esse poder vem? Como é que ele cresce? Como é que ele se aperfeiçoa? Como é que ele desenvolve? Através das nossas fraquezas. Deus, eu queria tanto ajudar aquelas vidas, mas eu não consigo, eu não tenho esse... eu gostaria de orar, impor as mãos e verem todos serem curados.
mas eu não consegui crer o suficiente ainda, não consegui perceber esse fluir de poder na minha vida. Eu preciso, Senhor, eu quero servir. Então você está falando de um amor, você está falando de uma humildade, reconhecendo o vazio, reconhecendo a incompetência, a fraqueza, para que o poder de Deus se manifeste. Concede graça aos humildes, tá? A humildade, o reconhecimento da fraqueza. Comece a perceber o link dos dons e da manifestação do poder de Deus através do amor, através da fraqueza, através da humildade. Caminhos para buscar e fluir nos melhores dons. Página 130. A graça de Deus só enche aqueles que são humildes, pois os humildes sabem que estão recebendo algo que não merecem. Por isso mesmo é graça. O orgulhoso recebe algo que ele diz que merece. Eu vou falar sobre uma oração que eu andei vendo alguns pastores, até alguns que eu gosto, assim, acho que são homens de Deus, tal, mas olha, essa é uma frase do engano, uma frase do inferno. Senhor, se algum crédito eu ainda tenho aí contigo nos céus, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada. Gente, sabe qual é o crédito que nós temos nos céus? É a graça que nós buscamos lá atrás, no trono da graça, para que quando necessitarmos, em ocasião oportuna, essa graça esteja sobre nós. Se você acha que tem crédito, você tem merecimento, você tem alguma coisa, desculpa, você não entendeu nada. Está errado. Essa é uma frase do diabo, é um conceito do diabo, é um pensamento maligno para afastar o homem de Deus do caminho da fé, do caminho da manifestação do poder. Poder de Deus não é por merecimento, poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Poder de Deus flui através do amor. Poder de Deus flui em pessoas que são humildes, reconhecem suas limitações, seus erros. Humilde é aquele que depende do Senhor. É aquele que sente dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Atos 3,6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E ele andou. Pedro com certeza creu na palavra de Jesus para ele em João 14,12. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. O que Pedro tinha para fazer isso? Ele creu nele. Não nele, Pedro, ele creu em Jesus. E creu que ia acontecer com ele as mesmas obras que Jesus realizou. E assim foi, e assim aconteceu. E assim nós precisamos aprender a crer e crescer nessa fé. 2 Coríntios 3,18, refletindo como um espelho a glória de Deus. Refletindo como um espelho. Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco de novo, aí eu volto com ele, tá? Mas veja, nós estamos num processo de transformação, a gente vem falando sobre ele, né? Em Provérbios 4,18 diz assim, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia, ou até ser dia perfeito, né? Em outra tradução. Então, esse é o nosso caminho. É como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais. Entramos num processo. O homem de Deus e a mulher de Deus. O homem, a mulher que você é hoje. Daqui a um ano, você não pode estar nos mesmos fraquezas.
Você está dentro de um processo de evolução, de crescimento. Creia nisso, entenda isso, se permita transformar. Nós mudamos. E mudamos para melhor, né? É um processo, queridos. É um processo, tá? Em 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou, né? É essa perspectiva. Eu quero caminhar na direção dele. Eu entrei nesse processo de andar como ele andou, andar no Espírito, viver no Espírito. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, né? Uma evolução da nossa relação com Deus. A gente vai se rendendo à vontade dele. Mas por que você se rende à vontade dele? Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então eu posso me render à vontade dele, eu não preciso brigar pela minha vontade, porque a vontade dele é melhor para mim. A vontade de Deus é melhor para a minha vida, eu preciso confiar nessa vontade, né? Ela é boa, agradável e perfeita, vai ser o melhor para a minha vida. Todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. A fé vai aumentando na vontade de Deus. Eu não preciso lutar contra, eu preciso crer cada vez mais que sempre o que ele faz é o melhor. E que a nossa vida está debaixo da ação dele. Nós estamos debaixo do pastor. Página 131, a última deste capítulo. Como eu estou vivendo? Qual é a meta da minha vida? Quais são meus objetivos? Onde eu estou gastando as minhas energias? Isso define um pouco quem sou eu e o que eu penso. Quando você responde essas perguntas, você responde quem é você, né? Como é que você conta a história da tua vida hoje? Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, essa é uma direção de Deus, né, para as nossas vidas. Olha, a tua vida não está focada nesse planeta, nessas coisas, nessa terra. Não é essa a tua prioridade. Não deixe que a sua ansiedade te domine, te aprisione nessas coisas. Não deixe que as tuas ambições te ceguem em relação ao chamado maior que tem na sua vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, não precisa acumular tesouro, não precisa... Tudo isso vai ser trazido para você. Não é o teu foco principal. Trabalhe, faça jus ao teu salário, busque sustento, busque condição de dar uma vida melhor para a família. Amém, glória a Deus. Mas isso não é o número 1. Essa não é a prioridade maior. Nós não podemos perder o nosso foco diante de um dia a dia atribulado e de um mundo em uma geração que está ultra super acelerada. A aceleração desvia o teu foco, a aceleração te faz ver um monte de coisas que os olhos veem e deixar de ver as coisas que os olhos não veem. Fé é plena convicção de fatos que se não veem, de coisas que se esperam.
A aceleração te leva a olhar só para o que você consegue ver deste mundo natural. E nós muitas vezes precisamos desacelerar. Por isso Jesus ia para o monte, por isso Jesus parava para orar, por isso que ele tinha esse momento. E esse é um caminho para nós. Gente, nós precisamos parar. Nós precisamos desses tempos de oração, de meditação, de abrir a palavra, de entrar na presença de Deus, e só isso. Isso é extremamente necessário para nos fazer fluir na graça, fluir no Espírito, fluir nos dons do Espírito, conhecer melhor a vontade de Deus, não perder tanto tempo com o que não é tão importante e não dar tempo às coisas mais importantes. Tem um pastor de uma das maiores igrejas do mundo, uma igreja de cerca de 200 mil membros, num único templo, fora as espalhadas. Esse pastor falou o seguinte: não, agora eu não consigo mais. Antigamente eu gastava assim 1 hora para buscar Deus, meia hora lendo a Bíblia, meia hora orando e tal. Depois o trabalho foi crescendo muito e tal, eu tive que começar a gastar mais 1 hora em oração, 1 hora em leitura da palavra. Mas e hoje, com essa igreja enorme, com toda essa... não, hoje não tem jeito. Hoje são 4 horas por dia que eu separo para o Senhor, todos os dias. Mas como você consegue? Não, eu não conseguiria ter um trabalho desse tamanho, conduzir a igreja, se eu não gastasse um tempo importante, muito importante, na presença de Deus. Porque nessas 4 horas eu resolvo milhares de problemas que eu poderia gastar as 24 horas do meu dia e não ia resolver. Não ia encontrar a solução, o caminho, a direção, a clareza, o fluir de graça e de poder. Precisamos gastar esse tempo. Jesus precisava. Todos os servos de Deus precisavam. E nós precisamos gastar esse tempo na presença do Senhor. Quanto mais você orar, quanto mais você entrar na presença de Deus, mais as coisas de Deus vão fluir na sua vida. Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a prioridade. Você está morto para o pecado. Considere-se como tal, mas vivo para Deus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Os desejos de quem? Do corpo, da carne. Tá? Muitas vezes a pessoa diz, não, a carne é uma coisa, o corpo é outra, mas nessas referências de Paulo está dizendo isso, que esse fluir do pecado, esses impulsos, esses desejos, essas obras da carne, tá? Elas procedem da carne, dos membros do nosso corpo. No verso 13 fica mais claro: não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é o que me leva a viver a vontade de Deus. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Paulo está dizendo a mesma coisa que a gente viu em Gálatas, né? Olha, não dá lugar, não usa da sua liberdade, da graça de Deus para dar lugar e vazão aos desejos da carne, né? E aqui ele está dizendo a mesma coisa, né? Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso
em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colherão, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, encerrando este assunto, só é possível andarmos assim quando entramos numa vida íntima com Deus, uma vida diária de busca, tá? Não é uma vida que você vai achar o merecimento, é uma vida que você acha a presença de Deus, é uma vida que você acha as coisas que o trono da graça tem para te fornecer, tá? E em que espírito? Num espírito de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. Como é que essa graça flui mais? Quando eu entro mais na presença dele. Quando eu me submeto mais à vontade dele, quando eu crio mais dependência dele, quando eu assumo que eu dependo dele. Cada vez mais essa graça vai fluir na minha vida. Quando eu assumo que eu tenho limitações, a humildade envolve o reconhecimento de fraquezas, de limitações. Cada vez mais a graça de Deus flui. Como é que os dons fluem? É através do amor. Um dos caminhos que Paulo aponta. Mas como é que esse poder de Deus flui mais? É através da humildade de reconhecer fraquezas. É através dessa postura, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então é aí que a graça de Deus aumenta nas nossas vidas. É o reconhecimento de que nós não temos merecimento algum. Estamos recebendo da graça, estamos recebendo o tom da graça. Os dons vêm por graça, o poder de Deus, a manifestação de milagres é por graça de Deus, não é por nosso merecimento. Quanto mais estamos na presença dele, mais se manifesta o quê? Aquela transformação de glória em glória, até ser dia perfeito. Versículo do Antigo Testamento que se repete no Novo Testamento. Né? Como é que é o processo? O processo é de glória em glória, dia após dia, até ser dia perfeito. Entra no processo. Quanto mais reconhecimento de que é por graça e não por merecimento, quanto mais humildade para reconhecer fraquezas, mais o poder de Deus vai fluir nas nossas vidas. Vidas que querem servir pessoas, vidas que têm amor por pessoas e querem ministrar na vida delas, querem ser usadas por Deus, pelo Senhor, para que vidas sejam transformadas em nome de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Essa é a vontade de Deus. Guarda isso no teu coração. Se desvia das tradições que têm sido criadas. Não, vai fundo nesta vontade, porque esse é o caminho. Você não merece, mas em Jesus esse direito te foi concedido. E por isso você entra com toda ousadia e intrepidez no Santo dos Santos para buscar o Senhor e a sua presença. Que Deus te abençoe, que haja graça na vida do teu povo, Senhor, para entender, para discernir, para viver essas coisas. Que haja graça na minha vida também para viver, para crescer no processo, para ser usado pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Fortalece a tua igreja, abre os caminhos,
Senhor, até de falhas ou defeitos foram citadas aqui por bocas de pessoas, via de regra, seus filhos, Senhor, e filhas. Eu te peço, abençoa também essas vidas que de alguma forma eu citei, sem obviamente dizer quem era, mas que de alguma forma eu citei como um erro, uma crítica. Eu oro agora por elas, para que sejam transformadas, sejam tocadas, vejam com clareza aquilo que foi apontado, Senhor. Que elas sejam servos e servas de Deus usadas pelo Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, guarda nossos lares, nossas famílias, nossa descendência, Pai, para que sejamos bênção para esta geração, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. E assim encerramos a aula 22. Deus te abençoe.